Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso programa, nossa série Doses Apocalípticas. Já estamos chegando ao finalzinho do livro do Apocalipse, já dedicamos aí vários meses, Felipe e eu, estudando esse livro maravilhoso, o último livro da Bíblia Sagrada, um livro que fala de esperança, que fala do que vai acontecer, o spoiler da história. Nós temos feito aqui uma série com pequenos vídeos, 15, 20 minutos cada um, destacando aspectos importantes do livro. Começamos lá com o capítulo 1, já estamos aí agora no 19, é o que vamos tratar hoje. Se você perdeu algum vídeo, algum desses conteúdos da série, é só acessar aí, verificar a playlist, que tem o mesmo nome, Doses Apocalípticas, em meu canal, ou então, se você quiser ter isso aqui e muito mais coisas, você pode acessar o site apocalipse.com. Fala de novo aí para a gente sobre o site, Felipe. Tudo bem? É verdade, tudo bom, amigo? Como é que você está? É verdade, eu quero lembrar, tem uma novidade, quer dizer, não é uma novidade, é um ajuste que foi feito lá. No site apocalipse.com tem muitos conteúdos interessantes e eu quero destacar, não é autorreferência, mas existe um curso, capítulo a capítulo do Apocalipse, um pouco mais aprofundado, avançado, e as apresentações estão disponíveis para download. Então você pode baixar as apresentações e utilizar e compartilhar, estudá-las, né, claro. E depois de estudá-las, compartilhar com amigos em classes, quem sabe. Então, apocalipse.com, você vai lá em curso avançado do Apocalipse, já está na parte superior, você pode tirar proveito, entre outros conteúdos também. Que bom, é o portal da profecia, né? Apocalipse.com. E aproveito também, já que eu lembrei de um detalhe, no meu canal aqui no YouTube, tem uma série com o título As Profecias do Apocalipse. Uma série de 8 temas que eu apresentei no NASP Campus São Paulo, ano passado, se eu não me engano. E ali agrupei o Apocalipse em 8 blocos e expus esses assuntos. Então é só você procurar As Profecias do Apocalipse. E já quero mais uma vez anunciar aqui que, encerrando aqui essa série Doses Apocalípticas, Felipe e eu, que somos apaixonados pela profecia, por boas leituras, nos propusemos a começar uma nova série. Ano que vem, em 2024, nós teremos como livro missionário da Igreja Adventista no mundo o livro O Grande Conflito de Ellen White. E a proposta aqui, então, é fazermos uma série, capítulo por capítulo desse livro, antes ainda do Impacto Esperança e avançando depois, né? Depois que fizermos aí a distribuição em massa, milhões de livros estarão aí na mão das pessoas, e nós então faremos aí daremos a nossa contribuição para estimulá-las a estudar o livro, que é realmente uma grande bênção. Então fica aqui já a promessa de que, terminando aqui a nossa série, faltam aí 3 capítulos, né? 20, 21, 22 do Apocalipse, nós começaremos uma série nova aí com o livro Grande Conflito, um best-seller mundial, tremendo livro. Vamos então, Felipe, as nossas considerações aqui a respeito do capítulo 19, um capítulo muito interessante, a gente conversava há pouco, né? Que é um capítulo dos contrastes. O livro do Apocalipse é o livro dos contrastes, né? Cordeiro, dragão, povo de Deus, aqueles que seguem a besta, a marca de Deus, a marca da besta, já vimos todos esses contrastes, a mulher pura, vestida de sol, a prostituta de Apocalipse 17, e aqui nós vemos no capítulo 19 2 ceias. Uma ceia maravilhosa que corresponde à festa de casamento do Cordeiro com a sua igreja, as bodas do Cordeiro. Mas no fim do capítulo apresenta aqui uma ceia tétrica, horrível, a ceia das aves. Então, a Bíblia não doura a pílula. Na verdade, ela apresenta claramente o que vai acontecer, caminho da vida eterna ou então da morte eterna. Mas sem antecipar as coisas, eu começo aqui então lendo a partir do verso 1 e vou até o verso 9 aqui na minha Bíblia. Se você tem a sua Bíblia aí por perto, no celular, no tablet também, está valendo, vamos acompanhar aqui a leitura então. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta e corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo Aleluia, Aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvemos o nosso Deus. Todos vocês, os seus servos,
todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fontes, de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos, e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Felipe, o que significa esse evento aqui simbólico, né, do casamento do Cordeiro, que nós sabemos é Jesus Cristo, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, esse casamento entre o Cordeiro e essa noiva, o que esse símbolo, essa visão, ela representa? Bom, é interessante que aqui o lamento dos ímpios, ele se contrapõe à alegria dos seres celestiais e da grande multidão de salvos, né? Então você tem uma possível alusão, inclusive, à multidão de salvos lá do capítulo 7 do livro. E tem uma lembrança do cântico do Cordeiro também, que trata da salvação, confirmação da justiça e da vindicação por conta dos que foram mortos. Isso tudo faz parte desse ambiente. Inclusive você tem um eco aí forte de Isaías 34, 8-10. Lá diz assim mais ou menos, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião. E os seus ribeiros se tornarão em peso, o seu pó em enxofre, e a sua terra em peso ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá e tal. Então tem uma referência também a Isaías 34. E o próprio Apocalipse 14, que também fala da fumaça do seu tormento, sobe para todo sempre. Bom, tem muitas coisas que nós poderíamos falar, inclusive, aqui, mas entrando diretamente no que você falou, que perguntou, é muito provável que esses 24 anciãos sejam os santos glorificados, né? Os 4 seres viventes provavelmente são seres angelicados. A gente já falou disso em programas anteriores. Já vimos esse grupo aí lá nos primeiros capítulos, né? Exato, exatamente. Agora, nos versos 5 e 6, que você acabou de ler, Michelson, há o cumprimento da promessa feita aos santos que temem o nome de Deus. Então, existe aqui nessa etapa de Apocalipse 19, nós já temos uma resposta daquilo que foi, digamos assim, perguntado nos primeiros capítulos. Quem vai vencer? Quem pode vencer? Quem pode estar em pé diante do Cordeiro? Aqui está a resposta. Esses aqui são os que vão. 5 e 6, né? Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então está dizendo quem vai ser salvo, né? Então, aí a alegria, na verdade, ela não é especificamente por conta da destruição de Babilônia, mas porque se trata do início do reino celeste. Essa que é a perspectiva que está presente. E aí você falou das bodas, né? É interessante que as bodas do Cordeiro, elas aparecem, inclusive, na parábola das virgens também, né? E tem também uma parábola especificamente relacionada às bodas do Cordeiro. Ela é a esperada união de Cristo, que é o Cordeiro, com a esposa, Nova Jerusalém, né, na segunda vinda. Então a esposa do Cordeiro se preparou para esta união. É uma alusão histórica ao casamento, e é uma referência ao casamento nos templos orientais e na região específica, que tinha todo esse preparo, durava um bom tempo, tinha toda uma simbologia. Aliás, Felipe, deixa eu só interromper um detalhe aqui. Quando analisamos o casamento como era naquele tempo, a gente percebe assim, a riqueza desse símbolo, né? Sim. Naqueles tempos, o noivado envolvia um compromisso, então o noivo vinha, pagava um dote, né? Pagava o dote, é isso que eu ia falar. Isso, inclusive, valoriza a mulher, porque não era... O pai não deixava ela sair assim barato, não, né? Tinha um valor sentimental e monetário ali considerável. Então, sim, o noivo vinha, pagava o dote, e com isso já se comprometia com a noiva. Então, ele voltava para casa para preparar que receberia essa amada. Ele tinha que preparar tudo para ela poder viver. Preparava a casa, deixava tudo pronto. Sim, e enquanto isso ela também se preparava. Ali preparava o enxoval, né? Aqui sim, fala de vestes finas, né? Que são os atos de justiça dos santos. Ela tinha parte dela também. Exatamente o que acontece nesse momento. Jesus, há 2000 anos, disse, eu vou
né? Eu vou para o céu preparar um lugar para vocês. E quando estiver preparado, João 14, eu estou citando aqui agora, 1-3, eu voltarei para receber vocês. Então, a volta de Cristo é quando o noivo vem, na parábola das virgens, então, é dado o anúncio, né? Aí vem o noivo. Ele vem para receber uma esposa que se preparou devidamente para morar com ele para sempre, né? Exato. Então Jesus deixa exatamente o que você falou, João 14. Ele deixou a casa do seu pai, pagou o dote da humanidade no Calvário, né? Com o sangue dele. E regressou à casa do pai para se casar, digamos assim, né? Simbolicamente com a humanidade redimida, né? Então é aí que está falando. Então, aí você já falou da roupa da noiva, o linho finíssimo que representa os atos de justiça dos santos, já está escrito. Ou seja, é algo que foi obtido pela graça de Cristo. E tem um contraste aí, viu? O contraste é grande com as roupas luxuosas de púrpura e escarlate da mulher adúltera, que é a Babilônia, ou seja, as suas injustiças. Interessante que o texto também menciona, Michel, que para a noiva foi dada a possibilidade de se vestir, em uma clara alusão à graça de Cristo, que possibilita sermos considerados justos. Tudo isso aqui está dentro do texto. Então, esse texto das bodas, ele fala sobre justificação pela fé, acesso à graça, preparo para a volta de Jesus, da própria parte de Jesus. Então, imagina a nossa parte de preparo, né? E esse preparo não envolve méritos ou obras, envolve aceitar a graça, né? Sim, fala de uma noiva fiel, né? Porque enquanto aguarda o noivo, ela é fiel ao noivo, obviamente. Então ela vive, ela pratica aquilo que corresponde, né, a uma noiva fiel. Enfim, é uma igreja que se mantém totalmente para o seu marido, Jesus Cristo. Existe uma percepção também de que os remidos são tanto a noiva quanto os hóspedes convidados para a ceia. Também existe uma possibilidade disso. Isso, inclusive, aparece bem na parábola de Jesus sobre o assunto em Mateus 22 e Mateus 25. Então, é a experiência do povo de Deus por ocasião da segunda vinda, vista de perspectivas diferentes. Tem um comentarista, o Dr. Stefanovic, ele cita um outro autor, ele observa que a noiva é a igreja unificada como um todo e os convidados são os membros da igreja que individualmente responderam ao convite. É uma maneira de enxergar também o que nós estamos vendo aqui, mas tem a ver com salvação, né? Obviamente aqui, bodas do Cordeiro é salvação, é oportunidade de salvação aceita. Por isso podem participar. E isso só é possível porque o Cordeiro morreu, porque a graça foi oferecida, porque houve aceitação. Então, quer dizer, tem que todas essas peças fecharem para você ter as bodas. Não há possibilidade apenas de... Tem uma das parábolas que são convidadas muitas pessoas e elas não aceitam. Inclusive dão desculpas, uma das parábolas que Jesus contou, eu tenho que cuidar da terra, cuidar dos bois e tal, e não vão. Mas aí ele diz, não, vamos procurar, então, mande um convite para todos que estão nos valados, algumas versões antigas dizem isso, né? E convidem. Pelos caminhos, pela rua, né? Vamos dizer assim, hoje iríamos pelas ruas. E aí elas aceitam. Então, a salvação é oferecida, estendida a todos são convidados, né? Ninguém é obrigado a entrar nessa festa, mas não seria nem um pouco sábio querer ficar fora dela. Exatamente. Felipe, aqui no âmago do capítulo, nós encontramos aqui uma cena interessante. João, quando ele contempla o anjo que está revelando a visão para ele, no verso 10 é dito que ele se prostrou diante dos pés do anjo para adorá-lo. E aí o anjo respondeu da seguinte forma: não faça isso, sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João se sentiu tentado, como talvez nós também nos sentíssemos, né? Ao ver um ser glorioso, majestoso ali, um ato de adoração. Só que, claro, ele estava equivocado, só Deus merece a nossa adoração. E o anjo, então, repreende, né, mansamente ali, João dizendo, olha, não faça isso não, porque assim como você, eu também sou um servo de Deus. Agora, essa última parte aqui, ela praticamente responde, né, uma pergunta que é feita lá em Apocalipse 12, porque lá diz que, ela menciona, né, o testemunho de Jesus, sem explicar, mas aqui há a explicação do que é o testemunho de Jesus, é o espírito de profecia. Sabe, eu estava lendo e meditando nesse capítulo, em oração,
e me ocorreu essa ideia de que bem no centro dele está o dom de profecia, a importância disso. Portanto, não sei se eu corro o risco aqui de estar interpretando muito homileticamente a coisa, mas eu entendo, Felipe, que para que essa igreja se mantenha fiel, para que essa igreja se mantenha com a esperança, né, forte na volta de Cristo, ela precisa dar valor ao dom de profecia. Ela precisa estudar as profecias, ela precisa reconhecer os verdadeiros profetas de Deus que ele envia para prepará-la para o encontro, para o casamento, para as bodas. E aqueles que desprezam as profecias, desprezam aqueles que vieram para orientar a igreja, estão, na verdade, correndo o risco de talvez um dia nem participarem dessa festa, dessas bodas. Eu achei significativo, Felipe, o fato de, no centro do capítulo, dividindo, né, praticamente aqui em dois, a gente encontra aqui uma menção, de novo, ao dom de profecia. O que você acha? Interessante essa observação, porque o dom de profecia, ele não é uma invenção humana, ele é uma definição divina. Se você vai aos escritos de Paulo, você vai ver em 1 Coríntios 12, por exemplo, 27 a 31, e Efésios 4, 8 a 11, que entre os dons concedidos à igreja, ou seja, às pessoas, estava o dom de profecia. Então, o dom de profecia, ele faz parte dessa maneira de Deus de atuar, inclusive Hebreus, capítulo 1 fala isso, né? Deus falou outrora pelos profetas, nos últimos tempos, falou pelo Filho, alguma coisa desse tipo. Então, veja que existe essa previsão, e profeta não é só predição, não se resume a prever o futuro, ou prever, ou antever algo que vai acontecer. Mas é o que você falou, levar a mensagem de Deus para que haja uma transformação espiritual. Quer dizer, você vê, por exemplo, Elias foi um profeta de Deus, e ele trabalhou para orientar os soberanos da época dele, especialmente Elias, né? Aliás, especialmente Acabe, especialmente o rei Acabe, para que ele pudesse realmente se voltar mais para Deus. Infelizmente não funcionou, porque houve uma resistência do rei, que se entregou ao completo sistema idólatra organizado pela esposa e aceito e fortalecido por ele, dos profetas de Baal. Mas Elias tinha uma função que não se limitava a prever o futuro. Então, isso é muito importante. A gente tem alguns pontos, eu não vou ter como falar tudo aqui, mas algumas coisas para pensar. Existem muitos profetas não canônicos, ou seja, que não tiveram livros escritos na Bíblia, mas atuaram. Natã, Ágabo, as filhas de Filipe, Micaías, Ulda, que foi uma profetisa importante na época de Josias, João Batista, que foi inclusive chamado de um mais importante, né? E outra coisa interessante, não há indicação de que o dom de profecia é algo limitado a uma época ou geração. Você vai lá em Joel 2, 28 a 31, você vê que existe uma promessa para tempos futuros em relação ao período da Bíblia, né? Ao período em que a Bíblia foi escrita. Então, é interessante, sem falar que Jesus também comenta que haveria nos últimos tempos falsos profetas. Quando Jesus fala isso, você pelo pensamento lógico, consegue compreender que se haveria falsos profetas, é porque eles teriam que se contrapor a um profeta correto, né? Na época de Jeremias, tá bem registrado, né, que havia um profeta falso chamado Ananias, que tentou fazer fez uma apresentação lá para dar a entender de que Judá não seria levado cativo de forma nenhuma, e aí Jeremias falou, não tem nada a ver isso aí. É exatamente o contrário, Jeremias vai lá e desfaz a falsa profecia de Ananias. Então você tem muitas evidências de que o dom profético ele pode atuar. Então, quando fala ali o espírito de profecia, está falando do dom profético, e aí que diz claramente que o testemunho... Toda a Bíblia e toda a história até o fim, né? Exato, ele está dizendo que o testemunho de Jesus está associado, ou ele é o espírito de profecia. Isso é uma coisa muito interessante, muito importante, porque tem um pensador, um historiador, aliás, um teólogo já falecido, Dr. Maxwell, ele tem uma frase interessante aqui. Ao o Espírito Santo selecionar uma pessoa para que esta receba o dom espiritual de profecia, a fim de servir como profeta ou porta-voz de Deus, a mensagem que o Espírito Santo concede à pessoa provém de Jesus. Interessante, né? Interessante. Então aí está uma associação entre espírito de profecia e testemunho de Jesus.
não é uma mensagem que a pessoa define, não é profeta autoproclamado, né? Autorreferente, né? Não, eu sou profeta. Não, quem faz você ser um profeta não é você, é Deus. Inclusive, Felipe, eu já quero antecipar aqui, divulgar, né? Para quem está assistindo esta semana este vídeo aqui, então a live estará no seu futuro, né? Para quem está vendo a gravação aqui depois, é só você procurar no meu canal, então o título Ellen White, uma profetisa. Eu convidei o Dr. Alberto Tim, Dr. Adolfo Soares, pastor Vinícius Mendes, são pessoas que lidam com esse assunto o tempo todo praticamente, né? São reconhecidos teólogos, e nós teremos uma live em meu canal sobre esse assunto. Nós cremos que Deus usou de maneira especial como uma profetisa não canônica, conceito aqui acabamos de explicar, né? A Ellen White, uma jovem ali no século XIX, nos Estados Unidos, para trazer orientações especiais para a sua igreja no tempo do fim. Então, se você tem dúvidas sobre isso, se isso que eu estou falando é uma novidade para você, eu quero convidá-lo a assistir essa live. Se você está assistindo agora, na próxima sexta-feira, se você está assistindo isso aqui depois desse dia, aqui em maio de 2022, é só você colocar no buscador do meu canal, Ellen White, uma profetisa, e você vai encontrar então essa live que com certeza será bem esclarecedora para você. Felipe, na parte final aqui do capítulo, eu vou resumir aqui, eu não vou ler todos os versos, nós encontramos então, uma referência à volta de Jesus, que é o grande ápice, né, do livro do Apocalipse, da Bíblia em si, a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. É mencionado que quem vem aqui com o céu aberto é o verbo de Deus, não há dúvida. O próprio João, lá no seu evangelho, o mesmo autor, no começo do Capítulo evangelho, 1. o verbo era Deus, o verbo é Jesus, que também é Deus, então é ele quem vem. E depois de descrever essa cena majestosa em poucos versos da volta de Cristo, que vem com uma espada afiada para ferir as nações, fala aqui de uma outra ceia. Essa não é bonita, não é cheia de alegria e esperança, é a ceia das aves. Felipe, em poucos minutos aqui para a gente concluir este vídeo, fala um pouco sobre essa ceia também. Você já deu alguns indícios. A espada que sai da boca, que obviamente não é literal, ela coloca fim à existência do que não estiverem ligados a Cristo. Isso está muito claro, e até uma referência a Apocalipse capítulo 1, verso 16. Então é dito que ele vai pisar, né, o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Então é uma ampliação do que já foi apresentado em Apocalipse capítulo 14, 17 a 20, onde o destino dos ímpios é comparado a uvas pisadas. Então, isso é uma coisa bem clara, a analogia está clara. Os salvos são colhidos, vamos dizer assim, e os ímpios são pisados como uvas no lagar. Não adianta tentar fugir dessa analogia, ela está estabelecida em Apocalipse 14 e reafirmada no capítulo 19, não tem como fugir disso. Agora, no manto está escrito que Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores e tal, e ele aparece com um cetro de ferro ou vara. Só que é o seguinte, esse instrumento seria, na realidade pastoril antiga, um condutor das ovelhas, e também com uma arma de ataque em caso de ameaças. Então, no caso aqui, a ideia é de Jesus exterminando as nações e não reinando com elas no milênio. Então, esse texto que nós estamos vendo aqui não é Jesus reinando com as nações, é exterminando. Isso é muito importante, porque é isso que o texto está mostrando aqui claramente. Então, esse é uma, assim, em rápidas palavras, né, fica claro que vai haver uma completa destruição do sistema da Grande Babilônia. E aqui está falando do destino dos perdidos, né? E é um contraste imediato com as bodas do Cordeiro do verso 9. Então, e aí tem um outro aspecto aqui que você não chegou a ler, mas quem são os alvos? Tem umas aves que no final vão comer, né, a carne dos que receberam a marca da besta, de todos os níveis socioeconômicos. Tem um aspecto interessante, Michelson, que eu vou ler, se você me permite. Se você não permite, eu vou ler também. para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros. É forte essa imagem? É bem forte. Talvez ela até seja mais forte do que você já tenha visto, mas aqui está mostrando uma coisa muito interessante. Alguns comentaristas chamam a atenção para o fato de que, assim como a salvação é aberta a todos indistintamente, de maneira indistinta, a perdição também pode alcançar a todos que não se colocarem nas mãos de Deus. Então, as aves comem as carnes até de reis. Isso chama atenção no texto bíblico, né? Então,
Você vê que aqui é um contraste bem claro que é colocado entre os salvos e os perdidos. E aí tem eco em Ezequiel 39, não dá para falar aqui, você pode olhar depois na minha aula completa de Apocalipse 19, mas o fato é que, no final das contas, Deus ele vai ser justo e vai haver uma recompensa diferenciada para aqueles que estiveram ligados a Ele, que se posicionaram e permaneceram ligados a Deus, e daqueles que aqueles que resistiram a Deus e por fim se rebelam. Não é só uma resistência, resiste, se rebela e aceita a imposição da marca da besta e se torna um ímpio não mais convertido. Né? É bom lembrar que a Bíblia chama esse momento de o ato estranho de Deus. Porque para Deus, o Deus da vida, o Deus criador do universo, ter que, em respeito à liberdade de escolha dos seres humanos, no caso dos ímpios, tirar a vida deles é realmente um ato muito estranho. Mas Deus vai respeitar. É uma questão de escolha. E mais do que nunca, o capítulo 19 nos fala de escolhas. Ele apresenta a verdade por meio do dom profético, da Bíblia Sagrada. Ela é a nossa bússola, né, o aferidor das verdades. Esse povo que, infelizmente, será destruído, terá tido todas as oportunidades, inclusive muitas que nós nem conhecemos, porque o Espírito Santo fala o tempo todo. A mente é o coração de cada indivíduo nesse planeta, dos que já morreram, falou durante a vida, dos que estão vivos, falará até o fim da vida deles, ou até o fim, ali com o fechamento da porta-graça. Deus concederá muitas oportunidades. E quando a gente fala em ímpio, é justamente aquele que rejeitou conscientemente todos os apelos da graça de Deus. Então, em respeito à decisão dessas pessoas, Deus não lhes concederá a vida eterna. Não há como ter vida eterna vivendo no pecado. O pecado rompe a relação do ser humano com aquele que é a fonte da vida eterna. A vida eterna só existe para aqueles que querem viver conectados com essa fonte de vida que é Deus, que é Jesus Cristo, é a divindade. Né? Então, aceite esse capítulo, essa leitura, esse estudo como um convite de Deus para a sua vida. Deus está apelando, olha, ouça os meus profetas, ouça aqueles para quem eu dei o dom profético, o dom de orientação, ouça as minhas mensagens, minhas palavras, as verdades da palavra de Deus e tome a sua decisão. Vida eterna ou, lamentavelmente, morte eterna. Não há meio termo. Que Deus nos ajude a tomar a decisão sábia, a única que é sábia, que é a vida eterna, né? E que nós possamos aceitar Jesus como nosso Salvador, o Verbo de Deus, aquele que vai vir para nos buscar, nos resgatar. Ele já pagou o resgate com o seu sangue, pagou o dote, né, do casamento com o seu sangue na cruz do Calvário. Agora falta apenas ele vir buscar a sua noiva. Eu quero fazer parte desse povo. Tenho certeza que Felipe também quer. Eu espero que você que está nos assistindo também tome essa decisão. É isso, Felipe? É isso, eu só queria deixar reafirmado o verso 6, para fechar. Só vou falar esse verso. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, 19:6, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus todo Deus. Amém. 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 Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e logo mais teremos aqui o estudo do capítulo 20, você não pode perder. É outro capítulo de tirar o fôlego. Estamos caminhando para o desfecho da história do Apocalipse, das profecias, e você tem que acompanhar conosco essa série, tá bom? Fica com Deus, um abraço, Felipe, até a próxima. Abraço, Deus abençoe a todos.